Olá, tudo bem, pessoal? Estamos com mais um episódio do nosso maravilhoso Parto Seguro Cast, né? Estou aqui, eu sou a doutora Milka, médica obstetra da equipe Luz, juntamente com a minha irmã e parceira, a doutora Lícia, que também é médica da da equipe Luz. E hoje estamos recebendo uma visita ilustre no nosso podcast. Eu, Lícia Kessia, ginecologista obstetra, para atender vocês. Além dela, que não é visita coisa nenhuma. A gente está com uma pessoa super especial. Na verdade, foi um episódio muito pedido, né? Exatamente. Algumas pacientes pediam, tanto em consultório, quanto nas redes sociais. E foi a pedidos de verdade mesmo. Muita gente pedindo, querendo conhecer mais sobre o tema. E a gente trouxe alguém que tem muita, né, assim, notoriedade, que tem muita propriedade e experiência para falar um pouco sobre fisioterapia pélvica. Eu tô falando da físio Vanja Amaral, maravilhosa, que é fisioterapeuta há 15 anos, né, formada pelo SEST, e atua na área de fisioterapia pélvica, né, focada na saúde da mulher e principalmente obstetrícia há mais ou menos aí uns 10 anos, né, Vanja? Então ela tem uma estradinha aí, já dá para conversar algumas coisas com a gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz. Eu que agradeço e estou carregando aqui uma responsabilidade gigante de representar minhas amigas, né? É verdade. E a fisioterapia pélvica, que tem feito um trabalho aí, uma diferença grande no mercado. Perfeito. E já que a gente está falando disso, Vanja, o que é a fisioterapia pélvica, né? Qual a importância dela para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão passando por esse momento, né, da gestação? Qual a importância da fisiopélvica, que a gente sempre indica tanto e a gente quer saber, eu também quero saber. Eu quero saber, tem muitas perguntas aqui muitas perguntinhas, vamos lá. Muitas, eu tô curiosa. Primeiro, a fisioterapia pélvica é um ramo da fisioterapia e por ser um ramo da fisioterapia, a gente trabalha com musculatura, com a parte óssea, né? E a musculatura em questão é o assoalho pélvico. Na verdade, a gente não isola o assoalho pélvico da mulher, né? A gente faz uma avaliação completa, mas o nosso diferencial na pélvica é porque a gente avalia o assoalho pélvico da paciente, da gestante, da mulher, do homem, para quem trabalha com homem, mas aqui a gente vai se ater à saúde da mulher, né? E o assoalho pélvico é essa musculatura que vocês estão vendo aqui, que fica embaixo do tronco e tem a função de sustentar os órgãos pélvicos. Automaticamente, a gente sabe que durante a gestação tem um órgão pélvico que vai ser preenchido por um bebê, né? Ou mais. Sim. E é ele que vai sustentar essa sobrecarga toda do peso que o bebê vai fazer dentro do útero da mulher. Perfeito. Então, por isso, a gente precisa avaliar o assoalho pélvico. Eu preciso também tirar uma dúvida aqui com relação a toque. Fisioterapeuta não faz toque, tá? A gente não avalia colo uterino, a gente não tem... Isso é importante essa dúvida. A gente não tem essa liberdade, autorização para fazer isso. Isso é fazer toque vaginal. A gente não avalia colo uterino. Perfeito. A nossa avaliação é nessa musculatura. A gente quer saber se a mulher consegue contrair, consegue relaxar. A gente quer saber como está a funcionalidade do assoalho pélvico. Quantas vezes ela repete a contração, se consegue sustentar, para a gente identificar do que ela precisa. Por isso que a gente precisa fazer a avaliação. E a avaliação é interna, tá? A gente introduz até a segunda falange do dedo para avaliar musculatura, funcionalidade da musculatura. Por ser músculo, por ser musculatura estriada esquelética, ela consegue contrair, relaxar, deveria conseguir contrair e relaxar. Quando a gente pede, ela deveria conseguir sustentar. Então, são essas funções que a gente avalia. Quais são as funções da musculatura do assoalho pélvico? Sustentar os órgãos pélvicos, conter urina, conter fezes, trazer o prazer durante a relação sexual e passagem de parto. Passagem do bebê, na verdade, na hora do parto. Então, são as funções que a gente tenta trabalhar para que ande tudo ali dentro da normalidade. Quer dizer que essa parte da fisioterapia pélvica, então, não é só para gestante. A mulher que não está grávida, ela vai procurar também para fazer a avaliação. Justamente. O que assim, quais são as indicações? Uma mulher que quer engravidar, ela tinha que procurar a fisio antes de engravidar?
para já preparar esse períneo? Toda mulher deveria fazer físio para treinar esse períneo? Ou como é que funciona essa relação de necessidade de fazer fisioterapia pélvica? Certo. O ideal seria que toda mulher fizesse uma avaliação fisioterapêutica, da mesma forma como toda mulher procura uma avaliação ginecológica, né? Sim. Porque a gente diferencia as funções. A gente avalia a musculatura e informa a paciente sobre o domínio dela sobre a função muscular, para que na terceira idade não desenvolva uma incontinência urinária, por exemplo, né? Porque a gente diz que é normal porque envelheceu e aí a musculatura ficou fraca. Não, a musculatura às vezes fica fraca porque você não exercita durante o período da juventude, né? Como exercita outras musculaturas. Então, todas as mulheres deveriam fazer uma avaliação fisioterapêutica, uma avaliação pélvica, para definir como é que anda a funcionalidade. E aí vem aquela questão, quem realmente precisa dar continuidade? Às vezes a gente faz a avaliação e a mulher só retém aquela informação e segue normal a vida com aquela informação e volta periodicamente para reavaliar. Mas algumas mulheres têm dor durante a relação sexual, o que não é normal. Perda urinária quando espirra, quando tosse, quando faz atividade física, que não é normal. Ou quando envelhece, né? Que também não é normal. Que todo mundo pensa que eu só vou ter essa questão dessa perda se eu tiver tantos partos vaginais. Isso é um Como mito. eu quero cesariana, eu não preciso de fisioterapia pélvica. Então, isso aí é um mito, né? Toda mulher precisa. Tanto a mulher que vai fazer o parto normal, quanto a mulher que vai fazer a cesariana. Justamente precisa porque a sobrecarga no assoalho pélvico vai ser a mesma, né? Independente da via de parto, existe um peso naquele assoalho pélvico. Então, a mulher precisa fazer para garantir a funcionalidade tanto durante a gestação quanto no pós-parto, certo? Fora isso, tem o que a gente chama de diástase abdominal, né? Que toda gestante tem diástase abdominal, sim. Isso daí é o espaço que o bebê ganha para crescer aquele útero, né? Crescer que o útero e o volume abdominal cresce. Então, o que a gente faz não é evitar com que a diástase aconteça. A gente evita o crescimento exagerado da diástase. Com ativação abdominal, com posturas corretas quando vai deitar, quando vai levantar, quando vai segurar algum peso, quando vai lidar com outro filho mais velho, né? Ou os outros filhos, se tiver... Dependendo da função da mulher, às vezes ela trabalha com movimentos assim que são prejudiciais. E a gente faz uma adaptação com relação a isso. Então, independente da via de parto, toda gestante deveria, sim, fazer a fisioterapia pélvica, certo? Isso é muito bom. Porque, de qualquer forma, vai ser benéfica. Eu gostei dessa questão da diástase, uma coisa que preocupa muito, né? As mulheres, elas têm como avaliar se elas têm predisposição para diástase ou todo mundo vai ter diástase. Como é que funciona isso aí? Tipo assim, eu posso fazer uma prevenção de diástase? Por exemplo, eu não tô grávida agora, e aí, digamos que eu nunca tivesse engravidado, e eu quero procurar uma fisioterapeuta para saber se eu vou ter diástase. Isso existe? Isso não existe? Tá. Porque eu já peguei umas pacientes querendo saber. Prevenção total, né? Eu não quero a minha barriga... A senhora chama de barriga aberta. Eu não quero a minha barriga aberta com aquele meu músculo aberto. Sim. Então, eu queria saber se eu vou ter diástase ou não. A gente acaba conversando com elas, falando relacionada às musculatura, tamanho da barriga, como é que vai ser a gravidez. Certo. Mas eu não tenho tanta experiência quanto essa questão da diástase como os fisioterapeutas. Sim. Existe isso aí? Primeiro, diástase... é a distância, todo mundo tem essa separação entre os retos abdominais. A gente tem reto abdominal do lado esquerdo e do lado direito. Então, tem uma separação, não é uma musculatura só. A diástase é o crescimento dessa região. É a abertura, que na verdade a gente tem o que a gente chama de diástase fisiológica, em torno de 1 centímetro. Todo mundo tem essa diástase fisiológica, porque o músculo ele não é grudado. Durante o processo gravídico, né? Durante a fase gravídica, a barriga aumenta de tamanho, porque o volume aumenta e a pressão costuma ir para frente. Então, a partir de 3,5 centímetros, a gente considera não fisiológica, né? Mas a gente só avalia o tamanho da diástase real no pós-parto. Durante a gestação, a gente fica ali policiando e observando
como está crescendo, se está de uma semana para outra, se está tendo muita diferença, de um mês para outro, entendeu? Para a gente tentar policiar, e a gente trabalha bastante com ativação abdominal, certo? Então tem como fazer... Tem como prevenir. Uma prevenção, a mulher já devidamente informada, sabendo fazer o exercício corretamente, ela consegue pelo menos minimizar os danos. Consegue. Os vilões da diástase são as atividades do dia a dia. Como você levanta, como você faz esses movimentos que aumentam a pressão intraabdominal. Nem sempre é uma atividade física. Até porque a maioria das gestantes hoje em dia estão fazendo atividade física supervisionadas, né? Então, o educador físico tem esse cuidado de pedir para que elas façam ativação durante o movimento ou substituam um movimento que observem que faz essa pressão intraabdominal. É muito fácil observar a pressão intraabdominal. É só você deitar, né, com os joelhos dobrados e simular o movimento de abdominal. A gente olha um cone. Quanto maior o cone, maior a diástase, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Falar, orientar. Todas as vezes que você observar algum movimento que você faça no dia a dia, ou na academia, ou em algum tipo de atividade, e você observar esse cone, a gente vai tentar ou ativar a musculatura abdominal e fazer o movimento, ou seja, fazer o movimento corretamente, ou substituir o movimento por outro movimento que não force esse abdômen, entendeu? Porque é poupando esse acontecimento da pressão intraabdominal que a gente poupa o volume o aumento exagerado da diástase, mas a gente só avalia o tamanho real da diástase abdominal no pós-parto, tá? Esse treino que a gente faz, que eu já vi algumas pessoas falando, tudo que eu faço é com o abdômen preso. Faz aquela pressão no abdômen, né? Para evitar ter diástase. Esse exercício de fazer essa tonificação. Tipo como se fosse um hipopressivo. Isso tem alguma influência relacionada à diástase? Não é o hipopressivo. Ou é mito? O hipopressivo, ele é diferente. A gestante não faz. O hipopressivo é quando você... É como se a gente quisesse negativar toda a pressão positiva, tirar toda a pressão positiva da barriga e suga o ar todo. E eles... Não é que garantem, mas os criadores dos métodos, porque hoje em dia não existe só um, mas os criadores da técnica, eles pregam que a gente consegue reposicionar os órgãos. Durante a gestação, a gente não faz hipopressivo. É um movimento que algumas pessoas usam depois, no pós-parto, mas é discutível também. Não é para todo mundo. Não, eu seguro a minha barriga, mas eu fico tentando segurar a minha barriga, porque eu não tenho diástase. Mas aí é a ativação abdominal que a gente chama. É contração. Só que é uma contração correta. A gente tem que ver o umbigo subindo e entrando. Não é só empurrar o umbigo para baixo. É como se a gente pegasse aqui a musculatura, principalmente transverso abdominal, abraçasse o bebê, aí eu faço o movimento lá que eu preciso, depois eu relaxo. Não precisa também ficar o tempo todo com esse abdômen contraído, porque senão a gente vai fadigar a musculatura. Se você consegue ficar no dia a dia com os 10, 15% daquela ativação abdominal, ótimo, porque a gente vai melhorar o que? O tônus. Vai chegar um tempo que aquele tônus vai ser o tônus em repouso, certo? Mas ficar o tempo todo se policiando para ficar com a barriga travada por causa de diástase, isso é prejudicial, porque você nem consegue respirar direito. Perfeito. E vai acabar fadigando a musculatura. Maravilhoso. Uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, que é uma coisa da nossa prática médica, acho que Lícia também passa muito por isso, são as pacientes que não escolhem necessariamente a via vaginal para parir, para ter filhos. E tu falaste na tua fala que as pacientes de cesariana, independente da via, elas têm indicação. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho a diferença da tua abordagem da fisioterapia para a paciente que quer parir normal e a paciente que quer uma cesariana, né? Já que é importante que ambas te procurem, existe uma diferença na abordagem delas, na condução? São focos diferentes? Como é que é? Na abordagem em si, não. Mas existe uma diferenciação a partir das 34 semanas. Daqui a pouco eu explico. Como o corpo da paciente que está à espera do parto normal e da paciente que vai ter a sua cesárea ou intraparto mesmo. Tem umas que esperam o trabalho de parto para poder... Existe. A gente ou eletiva. Tem.
Porque tem 3 tipos, né? Aquela paciente que se prepara para fazer um parto normal, ela já sabe que ela quer um parto normal. Sim. Independente de, porque parto normal a gente não pode garantir para ninguém, é Deus que decide. Se tiver alguma coisa, pode operar, aí ela vai para uma cesariana. Sim, Aí da cesariana tem 2 tipos de pacientes. Aquelas que não querem passar pela experiência dolorosa do parto, querem marcar a eletiva, e aquelas pacientes cesariana que querem passar pela experiência do trabalho de parto pelos benefícios, para poder realizar a cesariana. Independente de qualquer decisão da gestante, o corpo ele não vai entender porque a decisão dela foi essa. Perfeito. Eu vou ficar de boas aqui, fica tudo bem. Não. A gente sabe que existem alterações fisiológicas, o pavimento pélvico ele é bombardeado de hormônio, né? Principalmente a relaxina, independente da via de parto escolhida. Então, a gente tem muita frouxidão articular por conta da relaxina. A gente tem essas articulações aqui, o pubis, né? E a sacroiliaca. Da sacroiliaca direita, sacroiliaca esquerda. São regiões que costumam ser muito firmes, muito hipomóveis. Elas não têm muita mobilidade. Porém, durante a gestação, como o corpo entende que vai passar um bebê por aqui, vai ter um movimento diferente daqui a 40 semanas, que é o que se espera, né? Então, o corpo vai se adaptando, ele vai mostrando alterações fisiológicas que independem da via de parto. Perfeito. Então, todas as gestantes vão sentir, todas não, mas a maioria vai sentir algum tipo de desconforto, certo? Se a gente não... todas no consultório, né? Chega um momento que elas começam a reclamar mesmo. Dor pélvica. Então, já até sei o que elas vão falar. De acordo com a idade gestacional, já espero. Deixa eu ver. Mas é porque é isso, a gente trabalha com uma dinâmica acontecer nesse corpo, uma alteração que é esperada para que o bebê passe. Primeiro, para adaptar o bebê, né? Ali dentro, tem que ter essa alteração toda. É uma alteração hormonal, é uma alteração postural. Então, a musculatura e as articulações, elas vão ser muito sobrecarregadas, independente da via de parto. Certo? Até porque ela vai sofrer um processo de alargamento, né? Justamente. Ela vai aumentar ali 1-2 centímetros em cada articulação dessa. Inclusive, muitas mulheres falam a dor no púbis, que é a famosa pubalgia. No finalzinho, justamente porque o bebê tá aqui, ó. No final da gestação é muito comum, porque o bebê começa a repousar a cabeça sobre o púbis mesmo. Então, assim, a gente não tem como dar certeza sobre a via de parto final, independente da escolha, mas a gente tem como prever algumas alterações que vão acontecer. Então, prevendo essas alterações, o que a gente faz? A gente também não tem como alterar o efeito hormonal nas articulações. Com certeza, sim. Não tem como, né? Então, o que a gente tenta fazer? A gente pega e fortalece a musculatura que envolve a pelve e a musculatura interna, porque é essa musculatura que vai entregar a estabilidade ou mais um pouco de estabilidade para a gestante, que vai estar num processo ali lutando contra a instabilidade por conta da questão hormonal. É o bebê que está crescendo e começa a pesar. E agora o que eu faço? Vai fazer atividade física, pilates, fisioterapia pélvica, porque a gente precisa devolver funcionalidade, força muscular para trazer estabilidade. Agora, uma coisa que é interessante, tá mostrando essa pelve bem aí. A gente sabe que tem 4 tipos de pelve, elas são diferentes, né? Tem a platypeloide, a ginecoide, a bacia do homem, a androide e a antropoide, né? Que são 4 tipos de bacias. Quando vocês vão fazer a fisiopélvica nessa mulher lá, vocês fazem algum tipo de avaliação de pelve ou todas as pelves para vocês são, do ponto de vista de fisioterapia, são iguais? É trabalhado da mesma forma? É mais difícil para a gente fazer essa diferenciação, porque a gente se atém mais à parte muscular aqui durante a avaliação. A gente não tem tanto domínio como vocês para ver como é a avaliação da profundidade. Até porque a gente precisa entrar além da musculatura que nos compete, entendeu? Então, a nossa avaliação pélvica mesmo, muscular, é com relação a como está esse músculo, está tenso, está dolorido. Eu observo que aos poucos ele vai funcionando melhor, ele vai sustentando mais a contração e ao mesmo tempo que ele sustenta, porque essa história de ter músculo forte não significa que é tenso, são coisas diferentes. Músculo tenso é um músculo que está ali sob tensão, rígido, e normalmente por isso ele não consegue fazer
a contração correta. Então, a gente precisa primeiro relaxar aquele músculo para que ele consiga contrair no máximo e relaxar no máximo, porque isso é uma contração correta. É quando ele chega na força máxima e relaxa o máximo também, certo? Então, essa massagem que tu faz, que coloca lá, vocês não fazem o toque para avaliação do colo, mas fazem a massagem perineal. Isso. Recentemente voltou uma paciente minha, uma gestante, em começo de pré-natal, que eu pedi que ela fizesse uma avaliação da pelve, já desse início à fisioterapia pélvica. E aí ela voltou com relatos, doutora, não, foi assim, me senti assim constrangida, porque eu não imaginava que era assim. Eu não sabia o que ia acontecer. Então, assim, eu queria que tu falasse assim para as nossas pacientes o que elas devem esperar de vocês quando elas chegam diante de vocês para fazer uma fisiopélvica, essa massagem perineal. O que vai acontecer? Primeiro, tem a diferença entre a massagem perineal e a avaliação. A avaliação, a gente pode começar, por exemplo, a partir das 15 semanas, né? Uhum. Passou o primeiro trimestre, às vezes até antes, se não tiver nenhuma restrição, né? Não for uma gestação de risco. A partir desse período, a gente já pode fazer uma avaliação. A avaliação é justamente para verificar aquelas coisas que eu falei, a funcionalidade muscular. Uhum. Mas o que a gente deve fazer antes de fazer essa avaliação física? Orientar, informar a paciente o que eu vou fazer. Porque a maioria delas chega assim mesmo. Eu vim fazer a fisioterapia porque alguém me indicou, mas ela não tem conhecimento. Então, se eu já falo assim, deita ali e vou fazer a avaliação, é complicado. Às vezes ela fica mais tensa e ela nem me entrega o resultado real. Né? Uhum. Então, o que eu faço normalmente no primeiro contato, na primeira avaliação? Às vezes eu deixo a avaliação física para o segundo momento. Uhum. Eu explico tudo isso, eu falo, eu mostro o porquê e deixo ela se preparar psicologicamente. Para que ela entenda que eu vou ter contato com o assoalho pélvico dela, mas o que eu vou avaliar não é o formato da vulva, não tem nada a ver com parte estética, não tem nada a ver com colo uterino, com vitalidade do bebê, porque isso é uma função médica ou da enfermagem. O que eu vou avaliar é a função da musculatura. E é uma coisa muito rápida, a avaliação muscular é muito rápida. A gente avalia todos os músculos, verifica, anota e pronto. Não necessariamente em todas as sessões eu vou precisar manipular esse assoalho pélvico. Entendi. Não precisa, tá? Principalmente se a paciente tiver uma boa consciência corporal. Se é uma pessoa que sabe contrair e relaxar, eu sei que quando eu pedir para ela contrair e relaxar, ela vai estar fazendo. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade quando é uma paciente que não entende o que é contrair. Às vezes a gente pede para contrair, ou ela faz a inversão de comando, que é empurrar, ou não acontece nada. Ela pensa que ela está contraindo. Ai, meu Deus, não será que eu sei contrair? Tu tava falando, eu tô aqui pensando. Bora marcar. Será que eu sei fazer essa contração dessa? Vamos marcar a fisioterapia. Eu acho que eu tenho que marcar. Eu tô pensando aqui, será que eu sei contrair? Mas se a paciente não tem esse entendimento, fica um pouquinho mais difícil pra gente, mas a gente vai... Gente, mas isso é difícil. Não, e não é fácil, não. E durante a gestação, se não for no período da gravidez, a gente consegue usar a eletroestimulação, que é uma sonda intravaginal, que tem um estímulo elétrico, que faz a contração pela paciente até a paciente entender e conseguir acompanhar. Como é que é, isso, né? ela consegue entender, é assim que é a contração. Tá, agora eu vou tentar acompanhar. Depois que ela entende, a gente vai suspendendo o uso da elétrica. Mas durante a gestação a gente não faz isso, tá? Porque a gente não tem comprovação científica suficiente que me garanta que isso não vai afetar, né, o feto. Mandar o estímulo, não. A gente consegue captar o estímulo com o biofeedback, que é um aparelho que mostra como é que estão as contrações. A gente usa a mesma sonda. Mas a sonda, para captar... Pois volta para mim essa história. Doutora, solicita a minha fisioterapeuta pedir fazer o biofeedback. Pense que já voltou demais isso pra mim também. É um aparelho que faz com que a gente tenha um feedback da contração e a própria paciente, ela olha na tela, como é que tá a contração dela. Ela vai ver o desenho, ela vai desenhar com a musculatura. Legal. E aí ela vê que a gente não está inventando, nem ela está enganando a gente com relação ao tempo que ela consegue sustentar a contração. Porque às vezes ela pensa que está contraindo e já está lá embaixo a contração. A musculatura já relaxou, legal. Entendeu? Esse a gente consegue fazer com a gestante. Tem ele com essa sondinha que é o eletromiográfico, ele é mais preciso. E tem ele que é o manométrico, que ele capta por pressão.
né? Mas os dois a gente consegue converter na tela do computador e observar o gráfico da contração. E para a paciente é maravilhoso, porque ela vai se estimulando e ela vai vendo a melhora dela a cada sessão. Mas esse biofeedback não é para a gestante. Esse é. Esse é a gestante. O que não é a eletroestimulação. A eletroestimulação para a gestante, a eletro não é. A eletro é porque, às vezes, quando a paciente não sabe contrair, a gente precisa de uma eletroestimulação. Mas durante o período gestacional, nós não vamos fazer. Certo? A gente tem que ter outros métodos para ela entender como é contrair, como é relaxar. Mas isso é a avaliação, não é a massagem propriamente dita. A gente foi por aqui, voltando, vamos voltar. Eu quero entender o que A avaliação é isso, é eu ver, perceber. Então, eu primeiro explico para a paciente o que é, porque às vezes elas chegam pensando que é uma atividade física, fisiopélvica, que é um pilates, né? Por exemplo. Aí, primeira coisa, informar a paciente sobre o processo da avaliação. A paciente está de acordo, no segundo momento ela volta relaxada, já sabendo que vai fazer a avaliação, já adianta que não precisa depilar, que não precisa de preparo. A gente só quer saber como está a função muscular, certo? Coisa rápida. 10 a 15 minutos, acabou-se a avaliação. E aí, ok. Depois a gente vê, de acordo com o que a gente achou na avaliação perineal de cada paciente, a gente vê o que cada paciente precisa, tá? Se tá com assoalho pélvico fraco ou sem sustentação, a gente vê do que precisa. Outra coisa, rapidinho, antes de falar da massagem. Pode falar. Às vezes, a paciente tem quase tudo ok, mas perde urina. Por exemplo, eu vou fazer uma avaliação. Ela consegue contrair, consegue relaxar, consegue sustentar, consegue repetir 10 vezes. O que está acontecendo? Às vezes é o que a gente chama de pré-contração, que está ausente. O que é essa pré-contração? Na hora que eu tuço, o que tem que acontecer? Milésimos de segundos antes, o meu assoalho pélvico tem que contrair, certo? Então, às vezes, é só isso que a gente precisa treinar. Às vezes a mulher está perdendo urina, a gestante está perdendo urina, o assoalho pélvico dela está super respondendo ao que a gente pede, só que ela não tem essa pré-contração. Então, isso a gente precisa estimular também. Então, meninas, todas as vezes que forem sorrir, espirrar, tossir, tem gente que lembra de mim a vida toda. Mas depois não se preocupem não, que depois fica no automático. Tô pensando na minha vida inteira agora. Vai pensar a vida toda. Falar assim, vou sorrir, vou lembrar da Vanja, deixa eu ver se eu tô contraindo. Mas é só um estímulo que a gente precisa mandar para quem não tem, porque depois fica no automático. Voltando aqui a massagem perineal. Então, repete assim, meninas, quando precisa sorrir. Vai, quando precisar sorrir, tossir, espirrar, fazer algum tipo de atividade mais brusca, contrai antes, tá? Ó, contrai, tossiu, relaxou. Contrai, sim, espirrou, relaxou. É um treino que a gente faz com atividades. Mas essa contração é igual aquela contração de prender o xixi no meio? E que a gente não deve fazer. A gente deve fazer só uma vez na vida, por exemplo, essa contração só para saber se faz. A gente não deve fazer com frequência, porque tem gente, às vezes, que quer treinar o assoalho pélvico, assim, vou treinar meu assoalho pélvico, prende e solta. Não pode fazer isso sempre, porque pode dar infecção urinária, né? Muito legal essa informação. Mas, como eu acho que a doutora Alicia fazia isso direto. Não, eu não... Estou achando que eu já queria saber se eu... Tá vendo? Mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo. Olha, Tu solta teu xixi, menino. Muitas coisas aqui são vida real, gente. Total. Mas tem muita gente que aproveita isso como treino. Mas não, a gente não deve fazer como treino. Porém, se a pessoa tiver dúvida, quando for fazer lá uma vez na vida, gente, por favor. Foi lá, tô no meio da urina, prendi. Consegui cessar completamente, eu sei contrair o assoalho pélvico. Relaxo também por completo, deixa a urina sair. O que eu já sei é de história do trânsito. Não sei se vocês conhecem. De vez em quando eu tento fazer do trânsito. Aí você tá aqui no trânsito, parou no sinal, segura o tempo do sinal. Isso, vai aproveitando. Aí soltou o sinal, vai esse aí pode, esse tá liberado. Aí no sinal, segura no sinal. Olha, tá vendo? Esse também. Esse é novidade pra mim. Esse eu sei massa. Não, olha, tá vendo? Assim, alguém me ensinou isso há muitos anos. E aí eu fiz a história de prender no sinal. Sim, tá acompanhar o tempo. Então, ótimo. Esse aí não tem problema. Outra coisa também que a gente precisa é saber contrair só o assoalho pélvico, só o abdômen, os dois em conjunto, tá? Meu Deus! São outras questões. Por isso que a gente precisa de uma avaliação. A gente precisa avaliar, porque diferencia. Às vezes, por exemplo, doutora Alicia tem perda urinária, mas por fraqueza muscular. Doutora Milka tem perda urinária por falta de pré-contração, porque a contração existe, mas eu não consigo usá-la no momento correto, entendeu? Então, a gente precisa avaliar a musculatura
dependendo nem vitalidade, mas dependendo do assoalho de cada paciente, às vezes é incômodo mesmo, porque tem paciente que tem dor durante a relação e acha que é normal. Aí vai fazer uma avaliação pélvica ou um preventivo que seja, vai ser incômodo. Porque a gente precisa primeiro conversar, fazer com que ela relaxe, e às vezes é o que a gente precisa tratar, é essa dor, entendeu? É esse incômodo, é essa ardência, esse desconforto, tem ardência. Tem a ardência que pode ser mais a mucosa que está sensível, a gente tenta melhorar a mucosa. Pode ser uma dor muscular, por tensão muscular, da mesma forma como tem nó de tensão aqui, a gente também tem nó de tensão. Pegando o gancho novamente dessa massagem perineal que nunca sai, a massagem perineal é onde a gente começa a diferenciar aqui a paciente do parto normal para a paciente da cesárea. Legal. Certo? Com 34 semanas, a gente vê que já está chegando lá na reta final e começa a tentar preparar esse períneo. Se for uma paciente que mesmo que não queira o parto normal, mas tem uma hipersensibilidade, tenha muita dor, a gente pode fazer uma liberaçãozinha também miofacial. Ah, legal, não sabia disso. A gente pode fazer uma liberação de acordo com a tolerância de cada paciente. Isso é muito importante falar. Não adianta a gente querer pegar a mesma régua para todo mundo. Não existe isso. A gente tem que individualizar os seres humanos e principalmente as mulheres, porque cada mulher tem aí seu fardo que carrega, tem seus complexos. Por ser mulher já é difícil. O caminho já começa. Acho que a mulher é diferente dela mesma na vida, nas diferentes fases da vida, dentro do mesmo mês ela é diferente. Imagina de mulher para mulher, né? Por isso que a gente fez o podcast, porque é difícil. Para que a informação correta chegue. É difícil. Mas é isso. É aí que a gente começa a fazer a massagem perineal. Aí que a gente começa a diferenciar. Se é uma paciente se é uma gestante ela não tem desconforto na hora que eu faço a avaliação, ela não tem queixa de dor durante a relação sexual, eu não preciso fazer a massagem perineal nela. A gente pode continuar a fazer fortalecimento, mobilidade pélvica, ativação abdominal, exercício respiratório, que no final da gestação vai ficando mais difícil a respiração. Mas para quem quer parto normal, eu não sei se eu devo falar que é obrigatório, porque não tem nada assim que seja obrigatório. A gente tem que respeitar muito humanizar isso, né? Respeitar o que cada gestante quer. Porém, a gente tem comprovação científica da eficácia da massagem perineal. Então, se puder falar assim, troco tudo, assim, do que eu posso trocar aqui da fisioterapia e escolher só isso, massagem perineal e mobilidade. Porque a gente precisa de duas coisas para o bebê nascer. Ele precisa descer, encaixar, e o colo precisa dilatar. Se o colo não dilatar, o bebê não vai nascer. Se o bebê não encaixar, ele não vai nascer. Pode ser que ela fique com 10 centímetros e o bebê tá lá em cima, ele não nasce. Exatamente. Né? Pode ser o contrário. Então, com relação à dilatação, a gente não tem como ofertar muita coisa, vai ser muito de corpo a corpo, mas com relação a encaixe do bebê, posicionamento, a gente consegue ofertar fazendo mobilidade pélvica, né? O que a gente quer? Essas articulações o mais móveis possíveis, o mais harmoniosas possíveis, para que o bebê consiga girar, encaixar nos diâmetros maiores, de acordo com cada fase de descida, né? Para que ele consiga encaixar e que ele não tenha resistência óssea, né? Barreira óssea, a gente tenta vencer com mobilidade muscular, ou mobilidade articular. Por isso que a gente faz aqueles movimentos, parece besteira, sobe o bumbum pra dentro, pra fora, rodou o calcanhar pra dentro, rodou... Não, a gente tá trabalhando com as mobilidades mínimas que pro bebê pode fazer total diferença. Às vezes 1 milímetro de espaço que ele tem aqui na pelve, ele consegue se encaixar direitinho e descer, porque ele precisa descer pra nascer. E barreira muscular... não tem nada a ver com a dilatação. A dilatação é uma coisa que realmente a gente não tem como intervir. Infelizmente, na obstetrícia, não tem um manual a se seguir, assim, de que, se eu fizer desse jeito, uma receita de bolo, né? Se eu fizer desse jeito, eu vou chegar lá. Infelizmente, não tem. Mas tem algumas barreiras musculares que são muito incômodas. Por exemplo, tem paciente que às vezes tem uma dor no obturador interno, que na hora que o bebê tá descendo, encaixando, aquela dor fica insuportável, ela pede para ir para uma cesárea, por exemplo. E se a gente identifica isso durante na avaliação, na físio a gente consegue ir liberando aos poucos, sempre respeitando o limiar, porque é incômodo. Infelizmente, liberação, quando a gente vai fazer uma massagem, antes dela ficar gostosa e relaxante, ela é incômoda, porque tem que desfazer aqueles nós de tensão. A mesma coisa a musculatura do assoalho pélvico. A gente procura os nozinhos de tensão e
tentar eliminar. Quando a gente chega na época da massagem perineal para uma paciente, por exemplo, com 34 semanas, que quer parto normal, vamos começar a massagem perineal 2 vezes por semana, é o suficiente, é o que a gente tem aí comprovado cientificamente, não precisa fazer todos os dias. Às vezes, alguns profissionais indicam fazer todos os dias, às vezes porque eu acho que quando a própria paciente faz, é diferente de quando a gente faz. Ou quando o parceiro faz. Por isso que a gente, por exemplo, eu gosto de chamar no consultório o marido ou alguma pessoa, ou para que ela mesma entenda como é a pressão, porque se ela não conseguir ir 2 vezes por semana, ela vai tentar fazer uma segunda vez em casa. Entendi. Tá? A gente faz com óleo de coco. Qual é o intuito da massagem perineal? Deixar a musculatura o mais relaxada e o mais flexível possível para ir preparada para a passagem do bebê, tentando ou diminuir o grau de laceração ou zerar a possibilidade de laceração. Como eu falei, na obstetrícia nada é certeza, então a gente não tem como garantir isso, que porque fez massagem perineal desde o tempo correto, que é a partir de 34 semanas, eu não vou ter laceração. Infelizmente, não tem como. Até porque essa questão da laceração, às vezes, depende da velocidade com que o bebê passa, do posicionamento, tem vários fatores. Da posição com que a mulher escolhe parir. Então, assim, a gente não tem como garantir... Da posição que tá, a variedade do bebê, posição de apresentação do bebê. Às vezes o bebê vinha assim, ó. Né? Às vezes é pra ele olhar para baixo, ele nasce querendo olhando para cima. Justamente. Então, tem coisas que fogem ao nosso alcance, mas é com toda certeza. Fazer a massagem perineal é muito mais benéfico do que não fazer. É muito mais... traz muito mais benefícios do que não fazer. E tem estudo científico provando o benefício, né? Tem. Realmente, na época que eu tava gestante, assim, experiência própria, né? Sim. Eu queria muito parir normal, Sim. Infelizmente teve uma intercorrência e não rolou. E eu estudava muito a respeito, desde a época da residência, a gente foi muito fomentado, né, no parto, na escola do parto normal e tudo. Mas quando eu engravidei, eu estudei muito a respeito. Porque um grande medo que a gente, quando tá gestante, tem de visualizar o parto normal, ainda mais quando a gente sabe o que pode acontecer, dependendo do grau de laceração, a gente tem medo, obviamente. Sim. A gente que é médico também tem, né? Por elas e, no caso, eu tinha por mim como paciente. Justamente. Então, eu estudava muito a respeito da questão do fortalecimento pélvico e sobre a massagem perineal. E, gente, é evidência altíssima, assim, é evidência nível A mesmo, massagem perineal. E eu falo isso no consultório, então, graças a Deus que eu tô falando certinho, mediante com o que eu estudei na época. Ou você quer minimizar, realmente não são muitas variáveis. Mas se você tem preocupação de não ter uma laceração grande, lacerações ocultas, que são os oases, que a gente fala 3º, 4º grau, e você quer minimizar a chance disso acontecer, invista na fisiopélvica. E eu sempre pergunto, é exatamente isso, 33, 34, eu começo a perguntar, cadê a massagem? Justo. Já tá fazendo, já aprendeu, como é que tá isso aí? Me conta. Verdade. Porque eu li isso aí, realmente é verdade, fato. E voltando aqui para a questão de ser dolorosa, a massagem perineal, infelizmente, Incomoda. principalmente nas 2 primeiras semanas, é incômoda, porque é um movimento que não é acostumado a ter naquela região. Por mais que a mulher esteja com a vida sexual ativa, o movimento é diferente. O movimento que a gente faz durante a massagem perineal lateralização mesmo. A gente quer o quê? Flexibilizar tanto a mucosa quanto a região muscular. Então, a gente faz um movimento diferente do que é acostumado a acontecer por aqui. Entendi. Mas o que a gente quer? A gente quer uma integridade de flexibilidade nessa região aqui, para que na hora que o bebê passe, ela já esteja acostumada mais ou menos com esse movimento. Entendi. Certo? Perfeito. Então, realmente é incômoda, só que a gente não pode ultrapassar o incômodo da paciente. Se ela fala assim que tá ardendo, tá, eu sei que vai arder, mas tá suportável? Tá, pode continuar. Não tá suportável? Diminua a pressão. Tá? Diminua a pressão do dedo. Ou o parceiro, às vezes o parceiro... Por isso que a gente pede para fazer no consultório, porque às vezes o parceiro tem dó. Aí ele não faz a pressão que deve, entendeu? Ou tem parceiro que tem a mão pesada demais, mas quem vai regular essa pressão é sempre a paciente. Normalmente eles fazem, os parceiros eles têm, assim, alguns tentam, não conseguem. Eu peço para que sempre que possível o pai acompanhe o parceiro, a parceira, sempre acompanhe, porque faz parte do processo. A mulher se sente mais segura, se sente mais acolhida, né? Então,
Alguns conseguem fazer, outros dizem que tentaram e não conseguiram. Mas a aceitação é bem variável, né? Não tem uma... As gestantes gostariam que eles fizessem, mas nem Vocês sempre estão ouvindo isso, queridos. As gestantes eles só querem namorar. gostariam que eles fizessem. Isso é importante. Massagem. Algumas não, importante. algumas sentem assim, né, que não é como é que fala? Uma situação muito confortável, então... Mas a maioria leva, se leva o parceiro para aprender, porque leva na intenção que ele faça, com certeza, óbvio. já faça ali um preparativo, Na uma verdade, eles preliminar. nem sabem que isso vai acontecer, né? Então é importante que eles saibam que se eles vão participar da consulta de fisioterapia, eles vão participar ativamente dela, Isso, literalmente, né? justamente. E o Epinô, Vanja? E esse Ai, tal quero desse saber. Epinô? Onde é que ele se encaixa nessa questão aí de massagem perineal, laceração, Certo. dá certo? Como é que Vamos funciona lá. a questão do Epinô? O bombástico Epinô. É polêmico. É o polêmico. Sobre o Epinô, que eu tenho a falar, primeiramente, que não temos comprovação científica que garanta o uso, a função para a qual ele foi criada. O Epinô é o quê? Um dispositivo que, infelizmente, eu esqueci de trazer, porque ficaria muito mais fácil compreender, mas ele é um dispositivo que tem um balãozinho no final, que foi criado para tentar evitar a laceração ou evitar a necessidade de episiotomia, porque naquela época se falava muito de episiotomia, Rotina. né? Era de Uhum. rotina. Na verdade, era rotina, Era né? rotina. Quando eu entrei Era na rotina. medicina, era rotina. Certo. A gente então, achava que a episiotomia ia evitar uma laceração mais grave. Então, Entendi. se fazia de rotina. certo. E aí criou para não ter, Aí né? criaram para não ter, que foi no episiotomia. Ah, né? que legal. Legal, no né? episiotomia. Vanja curiosidade. Epinô. Cultura, Vanja cultura. Cultura. Episiotomia no. No. No epísio. No. Epinô. Epísio. Legal, Para isso gostei. ele foi criado. Porém, e aí como é a indicação de uso dele que vem lá no papelzinho? A gente introduz, lógico que com um preservativo, Uhum. e perinsufla a cada sessão um pouco mais, né? Tentando chegar próximo ao diâmetro tentando chegar próximo ao diâmetro da última ultrassom, por exemplo. Ah, Entendeu? legal. Legal. Não sabia disso. Foi criado para isso. Só que aí fizeram Meu Deus. estudos, né? Sério? Sério. Fizeram estudos e verificaram que ele não trazia tudo isso que ele... Porque, assim, o que se entendia? Que eu vou colocar o dispositivo, ele vai hiperinsuflar, ele vai relaxar aquela musculatura, vai alongar aquela musculatura e aquela musculatura vai ficar mais Entendi agora. mais flexível. Entendi agora. Certo? Uhum, entendi. Mesmo depois que eu tirei. Só que Aham. eles observaram que estava sendo mais traumático do que benéfico. Então, por isso, sem comprovação científica, eu particularmente não uso dessa forma, tá? Vou confessar que nos meus primórdios lá, no início, como era a indicação de uso dele, era essa, a gente não tinha essas questões falando sobre evidência, eu já cheguei a usar com esse intuito de a cada sessão hiperinsuflar cada vez mais, certo? Entendi. E o que eu percebia? Que a paciente ficava tensa. E aí, consegui mais hoje? E aí, consegui mais que alguém? Minha colega disse que conseguiu tanto, minha amiga disse que conseguiu tanto, eu consegui. Acontece. E aí elas ficaram se comparando. Além disso, eu não tenho como ter uma noção que o Epinô esqueci o meu. O que ele me mostra é só pressão, é um Sim. reloginho. Então, o que eu vou saber? O tanto de pressão que está fazendo nesse assoalho pélvico aqui. Sim. Não significa que se tá no 180 aqui, tava no 180 lá na outra, era o mesmo diâmetro que tá lá dentro. Entendeu? Entendi, Porque entendi. ele não me dá diâmetro nem centímetros, ele me dá pressão. Pode ser que um assoalho pélvico tenso pressione com ele com diâmetro menor. Conseguiu entender? Não é tamanho, é o que você vê de o pressão. Isso, eu só vejo a pressão. Ele é igual o esfigno. Certo? Entendi. E aí eu não sei se se eu conseguir 120 aqui, 180 aqui, é o mesmo diâmetro que eu consegui na outra paciente. Então não tem como equiparar. Para saber só se ela expulsasse do tamanho que eu consigo lá dentro. Isso vai trazer o quê? Provavelmente uma fissura, uma laceração. O que eu explico para as pacientes? Durante o trabalho de parto, a musculatura está totalmente diferente. O corpo, ele entende, ele está passando por um processo, tem uma bomba hormonal, a musculatura por si só já vai estar muito mais relaxada do que em consultório. Verdade. Então, eu não vou
tentar chegar no diâmetro da cabeça do que tá o bebê lá na ultrassom. Primeiro, porque o assoalho pélvico vai estar diferente. Segundo, porque o bebê, na hora que ele passa pelo canal, a cabeça ainda está movimentando, né? Os ossinhos, eles não estão coladinhos, só a gente sabe que só depois que os ossos se fixam. Então, o bebê tem essa mobilidade na cabeça também de passar. Então, nunca que eu vou atrás de chegar lá no diâmetro que me deu na última ultrassom. Então, por isso, eu não uso como ele é indicado com essa finalidade. Eu acredito que hoje em dia quase ninguém usa mais assim. Só usa quem não tem o conhecimento atual. Porém, eu não descarto o uso dele também. Só que fica a critério da paciente. Eu falo tudo isso. Falo que ele foi feito para isso, que ele não tem evidência científica para o que ele foi criado. Porém, é uma das coisas que a gente consegue ofertar como vivência, né? Como experiência, principalmente para as pacientes que nunca pariram, nunca passaram por esse processo. Então, como que eu costumo usar? Faço a massagem perineal, já garanto que a musculatura está mais relaxada. Introduzo o Epinol, se a paciente quiser, se ela quiser sentir, né? A gente introduz com o preservativo, o lubrificante também, o mesmo óleo. A gente tem que ter cuidado só porque o óleo de coco reage com o preservativo e às vezes, né, estoura. Mas eu vou hiperinsuflar o tanto que for suportável pela paciente. Começou a arder? Bora parar aqui um pouquinho, deixa a musculatura relaxar, a gente consegue ver. O legal do Epinol é porque a gente vê, por exemplo, a gente hiperinsuflou, ele foi para cá. A paciente vai respirando, relaxando, ele vai retornando. Significa que a musculatura tá relaxando. Legal. Certo? Mas tu não muda o parâmetro. A questão da insuflar ou não. Mas muda a pressão, mesmo tu não tendo mexido. Mesmo não tendo mexido. Então, eu percebo que ela tem, a musculatura tá resistente, aí depois a musculatura vai relaxando. E eu vejo que o ponteiro voltou. Isso significa que realmente está relaxando. Só que, o que eu quero? Só que ela sinta o canal preenchido, que ela não tenha desconfortos como ardência insuportável. E quando eu vou treinar o expulsivo, que aí é o diferencial que eu acho que serve muito para elas, treinar o expulsivo. Usar o Epinol para treinar a consciência corporal. Como é que eu vou respirar? Como é essa sensação de ter alguma coisa saindo? Quais são as posições que eu posso treinar? Como é que eu respiro nessa posição? Aí eu desinsuflo um pouquinho, não vou chegar na capacidade máxima dela lá dentro, que eu não tenho noção de como que tá. Infelizmente, o problema do Epinol é esse, eu não tenho noção. Devia ter um negócio que tá ligado aqui, devia estar ligado aqui fora, pra dilatando do mesmo jeito. Pra tá dilatando. Justo, não sei, devia ter alguma atualização com relação a isso. Como eu não sei, por precaução, porque quando a gente começa o Epinol, 37 semanas. O que pode acontecer a partir de 37 semanas? O bebê nascer a qualquer momento. O que eu quero? O períneo dela o mais íntegro possível. O mais íntegro porque, às vezes, a paciente pode sair dali e entrar em trabalho de parto. Às vezes, pode parir à noite. Então, ela não tem que sair. Massagem perineal e Epinol não tem que deixar o assoalho pélvico dolorido, tá? O períneo dolorido. A gente tem que fazer. Tem paciente, inclusive, que a gente não faz o Epinol. Porque tem paciente que já tem a mucosa muito sensível e, às vezes, tem fragilidade capilar e tudo, né? A gente não faz o Epinol. Então quer dizer que não é pra todo mundo. Tipo assim, não é todo mundo que quer, que chega pra ti... Que vai fazer. Doutora, eu quero fazer o Epinol. Não é todo mundo. Não é. Se a gente perceber que é um assoalho pélvico que tá meio fragilizado, que tem, assim, um risco de sangramentozinho, porque às vezes tem um vasinho mais ali sensível. Ou uma paciente que tenha... Como é que a gente pode falar, gente? Vaginose, qualquer infecção vaginal. Algum tipo de infecção, alguma coisa, pra gente não criar esse atrito. Algum tipo causa de fissura, infecção, inflamação. Pra não criar esse atrito, a gente pode treinar com o dedo, entendeu? Ou com um dispositivo menorzinho. Tem uns dilatadores que a gente usa que são... Entendi. Eles têm por tamanho. A gente pode treinar só a consciência corporal da paciente. Mas esse treinamento de expulsivo, tipo assim, eu nunca vi como é feito. Sim. Esse treinamento expulsivo, a paciente realmente tem essa consciência e ela faz a expulsão desse balão? Faz. Só que com balão menor. Eu hiperinsuflo até onde ela Tolera. diga que tá bom, tá um pouco desconfortável, mas tá bom. Deixa um pouquinho e desinsuflo. Não desinsuflo por completo também. Só se eu observar a necessidade durante o processo da expulsão.
mas eu diminuo para que ela ainda tenha uma percepção de que tem alguma coisa aqui, a gente vai treinar a respiração, que não é a força de fazer cocô. Por que que não é a força de fazer cocô? Porque se eu mando, não é que o bebê não vá nascer se eu fizer a força de fazer cocô, vai. Só que a pressão vai muito grande lá para baixo, então o risco de lacerar é maior, o risco de causar um trauma, de ficar com uma disfunção pós-parto é maior. Por isso que a gente diz para não fazer a força de fazer cocô. Somente só, se for uma coisa assim que é questão de vida ou morte, né? Infelizmente, a gente sabe que uma vez ou outra a gente tem que dar um comando desse, né? Para quem não tem uma percepção ou para quem perdeu a percepção. Mas a gente treina em consultório justamente para que isso não aconteça, para que você tenha total domínio, para que você tenha consciência ali durante o processo de como é a expulsão, de que você respirando, acionando o transverso, não é lá embaixo tem que estar relaxado para não lacerar, a força tem que ser aqui em cima, aqui na lateral, no transverso, para ajudar o útero a empurrar o bebê, e o bebê só vem fazendo o que ele já sabe fazer. Entendeu? Então, a gente treina e é muito legal, e por isso que eu gosto de usar o Epinol nesse intuito, não no intuito de ficar naquela pressão de, ai meu Deus, a cada sessão não aumentou nada, e a mulher sai traumatizada assim. Sim. Eu uso de forma contrária. Eu uso tentando fortalecer e dar mais segurança para que ela vá certa de que ela consegue, entendeu? De que ela já fez aqui uma vez. Lógico que vai ser diferente, a cabeça do bebê é maior, vai estar com dor e tudo. Mas uma vez que você entende como é fazer essa força, é mais fácil reproduzir. Porque se eu ficar só falando assim, olha, você vai fazer isso, ela não vai nem lembrar meu nome na hora do trabalho de parto dela. Imagina. E se eu consigo entregar uma experiência, na hora ela consegue reviver, buscar aquela memória e reproduzir durante o trabalho de parto. Muito legal. Então, é basicamente para isso. Vanja, na prática, a gente na assistência do parto normal, a gente tem a percepção, a sensação que a gente tem é que a paciente que faz a fisiopélvica, que ela leva de fato a sério, ela está se preparando para parir, ela sabe entrar na dança. Sim. Literalmente, assim, ela sabe os comandos, né, Alicia? Ela sabe o que fazer, ela sabe o movimento, mesmo, né? ela se empodera do corpo dela, a potência dela tá na mão dela, né? É perceptível, a diferença é nítida, mas eu queria que tu desse assim, uma resumida da importância real da fisioterapia pélvica nesse momento do parto. Ela se facilita, ele faz com que a mulher realmente evolua, aumente a chance de sucesso de um parto normal? Com certeza. Primeiro que a gente trabalha o corpo como um todo, a gente não se atém só à pelve, né? A gente trabalha respiração, reconhecimento, às vezes a mulher não se reconhece, a gente faz uma avaliação, a mulher, meu Deus, eu tenho isso, eu tinha essa dor, eu nunca senti. Ela vai se reconhecendo. Fora isso, a gente trabalha muito a mobilidade pélvica. E como eu falei, o bebê precisa descer para nascer. E essa mobilidade faz toda a diferença. Se a gente identifica uma restrição durante a fisioterapia, a gente trabalha em cima daquela restrição para que essa restrição não seja impeditiva do parto normal. Perfeito. Né? O Epinol, a massagem perineal deixa ela muito mais confortável durante o processo. Tem mulher que nem sente o tal do círculo de fogo, certo? Com relação ao Epinol, a gestante que consegue... Gente, é muito engraçado. Vocês tinham que assistir uma pessoa parindo pela primeira vez o Epinol. É tão interessante para elas, para os maridos também nessa época eu peço para eles acompanharem. É tão interessante eles observarem como é a angulação da perna, como é favorável. Eu sempre falo que o ideal é cada gestante, cada parturiente escolher a sua posição de parto, porque o corpo da gente é muito sábio. Ele vai mandar. E na hora do parto elas fazem isso, sabia? Ele vai mandar. Ela escolhe, ela olha, ela avalia, mas na hora elas escolhem. O corpo dela que vai dizer qual é a posição que ela vai se sentir mais confortável. É por isso que eu gosto de ensaiar todas as posturas, porque eu já tive paciente que fixou numa postura, porque ela tinha certeza que ia parir naquela postura e pariu em outra. Vem cá, vocês, na hora que faz essa questão de parir o Epinol, vocês fazem simulação das posições, mesmo. Que legal. Só que eu não faço a cada dia, da mesma forma como eu não recomendo ficar treinando o expulsivo em casa. Não, o expulsivo ali é só pra gente treinar uma força rápida, não é pra ficar fazendo essa pressão o tempo todo, certo? Mas a cada sessão, a partir de 37 semanas, elas vão fazer uma simulação. Depois que faz a massagem, hiperinsufla, e elas vão fazer respiração empurrando o balão. É muito legal olhar o balão saindo, elas sentirem o balão saindo, e depois observarem que
a musculatura ficou relaxada, a força não era de fazer cocô, a força foi concentrar na respiração, foi fazer uma pressão maior no transverso abdominal. Então, isso tudo vai deixando a mulher mais empoderada. É por isso que, normalmente, quando ela faz a fisioterapia pélvica, ela já vai mais segura. Aí, junta a fisioterapia pélvica com nutrição, com pré-natal muito bem feito, com psicólogo, Exatamente. Pronto. E, tipo assim, ela sabe que aprende. Isso. Ela aprende esse momento de parir, de colocar o bebê para fora. Porque a gente observa muitas mulheres que na hora H, na hora que a gente está lá, elas não sabem fazer respiração, não sabem fazer contração, fica completamente sem norte de o que deve fazer. E algumas vezes a gente pega nessa de orientar o que fazer naquele momento. Tu tem que respirar, é mais difícil. Tu tem que respirar, no momento da dor. A gente assim, calma. Eu vou te orientar. Sim. Segue a minha voz, vamos lá. Achei até engraçado ter uma vez uma paciente que ela realmente, ela não tinha feito físio, ela não sabia como fazer a força. Sim. E aí já tinha passado bastante tempo ali naquela posição e a gente precisava tomar uma atitude. Ela queria muito parto normal. Eu disse, calma, vamos começar com a respiração. Primeiro, tu já... Eu achei até engraçado, que eu disse assim, vamos mergulhar, prende a respiração e te concentra no diafragma. Agora, eu não sei nadar, eu não sei mergulhar. Calma, tu tem que aprender primeiro, porque assim, tudo começa, a respiração, sim, a respiração faz toda a diferença. Então, se ela for fazer, aprender isso previamente, o momento do parto vai ser mais maravilhoso, mais tranquilo, mais relaxante. E eu falo sempre isso também durante as últimas sessões. Se tu esquecer de tudo, foca na respiração, porque a respiração por si só já faz um trabalho gigante, porque tem uma semelhança anatômica entre essa parte aqui da glote e o assoalho pélvico, né? Então, eles dizem que quando a gente respira com a glote aberta, que a gente deixa a respiração sair com a glote aberta, a gente automaticamente relaxa a musculatura do assoalho pélvico também. Então, se esquece tudo, interessante. Foca na respiração. Não desespera, foca, É porque a dor é complicado lidar com a dor, principalmente se previamente você não tá ali com o psicológico mais estável. E quando que termina esse acompanhamento? Assim, começa, vamos recapitular aqui para as mulheres entenderem. Tem que começar, em média, com 15 semanas para fazer a avaliação. Sim. Ela faz a avaliação do períneo, mais ou menos com 15 semanas. Com 34 semanas é que ela vai lá fazer a questão das massagens, aprender a fazer a massagear o assoalho pélvico, tem que levar o parceiro, viu? Para poder ele aprender. E com 37 semanas é que começa a questão do epinô. 37 semanas, gente, é o 9º mês. É quando a gente começa a fazer o epinô sem problemas de prematuridade. Porque fazer um epinô e de repente ela desencadeou um trabalho de parto na 36ª, 35ª não é legal. Mas a gente só antecipa no caso de gestação gemelar. Né? Até porque a gestação gemelar nasce isso antes. Acontece e tem a questão do corticoide que é feito por segurança, né? Se tiver ali aí a gente faz antes. E aí, 15 semanas, 34 semanas, 37. Até quando ela vai fazendo essas fisioterapias? Tá, vamos primeiro falar sobre a questão do período gestacional ainda. No período gestacional, dependendo de como tiver a ansiedade da paciente, eu acompanho até 40 semanas. Por quê? Tem paciente que com 39 semanas está muito ansiosa, cheia de compromisso, marcou físio, acupuntura, obstetra, que é semanal. Tem ultrassom, tem um monte de coisa, elas não conseguem relaxar. Se eu observo que com 39 semanas a gente conseguiu fazer tudo o que estava proposto a fazer, ela já tem a consciência dela, o que foi possível fazer foi feito, ela pode continuar a massagem perineal em casa, eu libero. Vai ser feliz, vai relaxar, porque às vezes é só isso que o bebê quer, né? Sim. Relaxar. Se a paciente que está tranquila, que está com a rotina mais tranquila, eu levo até 40 semanas. Poderia acompanhar até mais que isso, poderia acompanhar até entrar em trabalho de parto, por exemplo, né? Já teve algumas pacientes que deram alguns sinais, assim, nesse período da físio. Mas, além disso, eu não gosto de acompanhar, porque às vezes o que a paciente precisa é relaxar. É tirar aquele excesso de compromisso, porque a gente sabe que a gestante passa o período inteiro cheio de compromisso, é enxoval, é um monte de coisa para resolver, todo mundo resolve. Gente, por que vocês resolvem fazer faxina? Não, reforma.
toda gestante parece que resolve fazer reforma. Verdade, É incrível, acho que é a preparação do ninho mesmo. É. Então, um monte de estresse durante o período gestacional todo. No final, tem as outras coisas que estimulam, tem a acupuntura, né? Eu falo, acabou aqui a fisioterapia. Por agora, sua fisioterapia vai ser lá na beira do mar, fazendo caminhada, relaxando, Perfeito. tomando uma água de coco, vai namorar, vai relaxar, vai atrás de coisas que tragam ocitocina, né? Sim, Eu já perfeito. tive paciente que foi pro cinema com as amigas e entrou em trabalho de parto depois, na hora que chegou. E porque a gente tem que ir atrás do que libera a ocitocina para entrar em trabalho de Perfeito, parto. é isso mesmo. Não adianta focar no que o outro fez. Tudo bem, tem coisas que tendem a estimular todo mundo, mas se eu vejo que por aqui não tá dando, vou tentar outras coisas que sirvam para mim, para Sim. cada paciente. E aí, até 40 semanas é o máximo que eu costumo ficar. Salvo exceções de algumas que não querem desgrudar de jeito nenhum, e aí a gente vai até... Tu também tem assim. Tem, lógico que temos essas. Menina, né? Temos dessas também. A gente Que tem. ficam com saudade. Às vezes o paciente vai no final só Saudade, chorar. é. Vamos chorar. Eu faço uma Acontece. liberação miofascial. Até porque a gente tem que pensar no corpo, E né? a gente chora junto. Faz Acontece, parte, a gente vira faz amiga. parte. Total. Mas existe o atendimento pós-parto também. Hoje em dia tem quem trabalhe com pós-parto imediato, eu não trabalho. Mas eu exijo que todas as minhas pacientes voltem para fazer pelo menos uma avaliação. Tá. Porque é essencial essa avaliação. Principalmente antes da atividade sexual, certo? Para que ela não tenha um retorno à vida sexual doloroso, um retorno doloroso. Perfeito, Então a que gente a gente avalia, observa vê como bastante. tá, se a cicatriz da cesárea tá ok, se a cicatriz, por exemplo, tem se uma teve laceração laceração. ou não, se já tá E é cicatrizado, até se tem importante dor. para ti, para o teu trabalho, Justo. tu avaliar esse pós. Porque, tipo assim, Justamente. se a mulher de escola, ela vai embora e não volta, tu não sabe, tipo assim, Verdade. essa lacerou, essa não lacerou. Mas Qual- elas sabem que ela já fala assim, ei, tô liberada, já posso, espera. A outra coisa que eu quero falar, que eu esqueci de falar ao longo, é sobre a questão da laceração. Não tenham medo terrível sobre a laceração. As pacientes que eu acompanho em consultório, que a gente consegue fazer essa parte da consciência, fazer a massagem perineal, a gente observa que mesmo tendo laceração, elas não perdem a funcionalidade. Elas, no retorno, eu já observo a contração muscular, porque o ruim é perder a funcionalidade muscular. Quando lacera, a cicatrização ela é mais rápida, ela é mais fisiológica mesmo, né? E o que a gente quer, acima de tudo, é não perder a funcionalidade. Você consegue contrair, relaxar, já é um ótimo sinal. É um sinal de que a recuperação vai ser mais rápida. Porque fazendo esse movimento, a gente consegue melhorar a irrigação local e a cicatrização vem mais rápida. A gente consegue cessar mais rápido a questão dolorosa. Então, não tenham medo com relação à laceração. Lacerar não é o fim do mundo, pelo Verdade. contrário. Tem gente que recupera super rápido. E uma coisa que, assim, que é importante falar, assim, para finalizar essa parte de fisioterapia, as mulheres que fazem fisioterapia, elas não ficam, assim, em sua maioria, com aquelas perdas Sim. no pós-parto, né? Que eu acho que assim, a Justamente. grande maioria das queixas das mulheres pós-gestação é perda urinária, e elas ficam com uma incontinênciazinha leve, Justamente. discreta, mesmo aquelas mulheres que tiveram apenas um filho. Eu acho que isso é importante, né? A importância de fazer físio mesmo querendo a cesárea também é essa, porque às vezes correlacionam a perda urinária com o parto vaginal, e Não não tem é nada a por ver. conta da sobrecarga mesmo. No pós-parto vaginal, é mais tendencioso você ficar sem percepção imediata com relação a isso. Por exemplo, uma paciente que faz fisioterapia, ela costuma contrair e relaxar sempre. Aí, às vezes, no pós-parto imediato, elas já querem, deixa eu ver como é que tá aqui. Aí elas têm uma percepção diferente, mas é normal. Coisa de semana já tá voltando a ter essa sensibilidade, essa percepção melhorada, que faz parte mesmo. Perfeito. Perfeito. Vanja, eu tô assim, maravilhoso. Tô Muito, encantada. muito, muito obrigada. Tô encantada também, Oh, gente, né? e eu extremamente agradecida. Tirei, assim, nossa, muitas dúvidas. Inclusive, eu acho, assim, uma sugestão para quem tá assistindo esse episódio, voltar. A gente gravou, eu e Elícia, um episódio sobre modificações à gestação, que acontece Sim. com o corpo. E a gente fala muito nesse episódio a respeito da pelve, algumas Das alterações, o alterações, que né? tu falaste, né? Sim. E aí eu acho que casa muito bem, né, com esse episódio Voltar a de hoje. assistir. Volta, dá uma maratonada aí, vamos assistir no Spotify, baixa no Spotify, vai lá no YouTube, procura, curte. Gente, esse episódio merece ser
muito compartilhado. Muito. E pelo que vocês viram, não é só para gestante, inclusive, né? Envia para amiga, para assim, todo mundo, todas as mulheres. São informações que precisam chegar a todas as mulheres, independente de você estar gestante ou não. Precisa ser compartilhado. Se a gente fosse falar aqui, passaria a noite toda falando de vários temas, porque tem várias áreas que a fisioterapia pélvica engloba, né? Com certeza. Mas o foco foi durante a gestação e para o parto. Yes. Muito obrigada. Eu que sou. E te agradecer pela presença, te agradecer pelo teu tempo de estar aqui com a gente. Fala aí onde é que as pessoas podem te encontrar. Tá. Primeiramente, eu que agradeço. Admiro demais o trabalho de vocês, essa equipe maravilhosa que faz assim, realmente vocês humanizam o parto, independente da via. Eu sou suspeita para falar, né? Porque tiro o chapéu de verdade. Eu acho que as mulheres precisam disso, elas precisam ser bem acolhidas, elas precisam ter uma experiência positiva de parto. E é o que vai ficar, né? É o parto. A gente costuma brincar isso no consultório. Que a gente passa muito tempo da gestação se preocupando com outras coisas, com o enxoval, com o quarto, com a reforma. E, tipo assim, não se preocupa de fato com aquele momento que vai ser memorável. Que é aquilo que vai ficar guardado na memória mesmo, né? Verdade. E é essencial. Às vezes você carrega traumas por conta de uma coisa que foi falada ali aleatoriamente no momento devido. Perfeito. Mas, onde me encontrar, eu tenho um espaço, né? O Espaço Revitalis, lá no Jardim Dourado. Trabalho lá na clínica da doutora Suânia, no Instituto da Sônia Lima. Clínica Íris e no Instituto Prime, que é um bebezinho aí, que tá se construindo. Então, a gente já tem, assim, uma gama de lugares onde a gente pode te achar. Sim. E o teu Instagram, se elas quiserem lá dar uma Meu Instagram é fácil. É @VanjaFísio. Vanja com W, né? Gente. W. Vanja.Físio, se eu não me engano. A pessoa não sabe o Instagram. Mas gente, coloca Vanja, que não vai aparecer muitas Vanjas. Não é um nome muito comum, não. Obrigada, querida, por hoje. Certo, tá, eu que agradeço. Vamos brindar aqui com a nossa água. Pronto. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, gente. Beijo.